É muito doido pensar que a gente passa a vida inteira treinando para ter uma precisão absoluta no trabalho, né? Com certeza. A gente busca aquela zona de conforto da técnica. Tipo, alguém senta para aprender uma linguagem de programação nova e a regra é clara, ou o código compila ou não compila. É uma lógica binária, puramente matemática. E a verdade é que a gente adora essa previsibilidade. Exato. O mundo moderno meio que nos treinou para dominar esses sistemas perfeitamente desenhados, sabe? Exato. A gente constrói macros super complexas em planilhas, decora frameworks inteiros de arquitetura de software, memoriza roteiros de vendas, tudo isso dentro de sistemas fechados. E nesses ecossistemas controlados, a matemática sempre fecha. Para quem domina a técnica, rola até uma sensação real de invencibilidade. Nossa, sim. O problema é o choque de realidade, né? Acontece no exato momento em que essa pessoa super treinada precisa, levantar a cabeça da tela do computador e lidar com o mundo real, com as relações humanas dentro de um escritório. Aí a coisa muda de figura. De repente, toda aquela precisão matemática simplesmente se estilhaça. A lógica binária some e entra o caos do comportamento humano. E é exatamente por causa desse caos, desse terreno pantanoso das interações interpessoais sob extrema pressão, que o material do nosso mergulho de hoje é tão fascinante. Para quem está acompanhando a gente, nós estamos com um documento em mãos que é, na sua essência, um pitch de negócios de altíssimo nível. Uma apresentação estratégica de uma plataforma chamada Immers Café. E o que chama atenção logo de cara é a missão deles. Eles não querem usar a inteligência artificial generativa para redigir e-mails mais rápido ou gerar blocos de código. Não mesmo. Eles estão propondo usar o peso computacional da IA para treinar seres humanos a lidarem com o estresse relacional no ambiente corporativo. O que é uma inversão de expectativa enorme. E o diagnóstico que esse pitch faz no mercado atual é direto e, olha, eu diria até um pouco doloroso. É brutalmente honesto. Eles começam estabelecendo um problema que é muito específico e que custa muito caro para as empresas. É uma lacuna gritante, principalmente em áreas de alta performance, tipo tecnologia e vendas agressivas. Onde a gente vê profissionais com uma proficiência técnica que muitas vezes beira a genialidade, mas com uma competência socioemocional quase inexistente. Sim, e o documento usa um termo muito contundente para isso. Eles chamam de analfabetismo funcional corporativo. Nossa, esse termo é um soco no estômago. Analfabetismo funcional corporativo. Mas faz todo o sentido quando a gente olha para a rotina das empresas. Para quem está ouvindo, imagina o cenário clássico do desenvolvedor sênior brilhante ou daquele gestor de operações implacável. Aquele que vara a madrugada resolvendo o problema técnico. Exato. Ele reescreve a arquitetura do banco de dados, salva a empresa de um colapso. Ele é o herói inquestionável da técnica. Mas aí chega o dia seguinte. Pois é. Na manhã seguinte, numa simples reunião de alinhamento, um diretor faz uma crítica pequena sobre o cronograma. E em vez de ler o ambiente e entender o estresse do diretor, o que o nosso herói técnico faz? Ele perde a paciência. Ele responde de forma ríspida, manda um e-mail passivo-agressivo copiando a diretoria inteira e cria uma crise institucional do nada, podendo até fazer um cliente-chave cancelar um contrato. Ou seja, ele é mestre na máquina, mas completamente analfabeto na leitura de contexto humano. Essa imagem ilustra perfeitamente a dualidade que o documento explora, a diferença entre a sintaxe e a semântica no trabalho. Ah, explica isso melhor. Sintaxe e semântica. Tipo assim, os egressos do nosso sistema educacional, os engenheiros, os vendedores, eles dominam a sintaxe dos ofícios deles. A sintaxe são as regras técnicas indiscutíveis, sabe? O como fazer a coisa funcionar. Exato. O gestor sabe montar o gráfico perfeito no software. O vendedor sabe categorizar o lead no CRM direitinho. Tudo na mais perfeita ordem. Mas, quando o estresse entra na equação, eles tropeçam na semântica das relações. Porque a semântica não é sobre preencher campo obrigatório, né?
É sobre o significado intangível, o tom de voz, a linguagem corporal, saber a hora de recuar numa discussão. É a arte de receber um feedback negativo sem que o cérebro entre em modo de combate e transforme uma correção técnica em um ataque pessoal. Com certeza. E o impacto disso nas empresas é gigantesco. Equipes perdem velocidade não por falta de conhecimento técnico, mas porque a comunicação sob pressão é catastrófica. O conflito mal gerido acaba destruindo a produtividade que a excelência técnica construiu. É como se todo o nosso sistema de ensino estivesse estruturado para fabricar carros de Fórmula 1. As universidades e os bootcamps entregam motores com a potência máxima, a aerodinâmica impecável de 0 a 300 em segundos. Adoro essa analogia. Mas no meio dessa obsessão pela velocidade, esqueceram de instalar o volante e os freios. O carro sabe ir reto e muito rápido no ambiente controlado. Mas na primeira curva fechada da vida real... Como um cliente gritando no telefone, por exemplo. Isso. Ou o chefe mudando o projeto no último minuto. O profissional simplesmente não tem mecanismo de manobra. Não sabe frear a emoção. E aí ele bate o carro no muro corporativo. O modelo tradicional recompensa só a montagem do motor, né? A capacidade de frear, de amortecer o impacto humano, é negligenciada até a hora do acidente. E é nesse cenário que o pitch do Immerse Café se destaca. Então, como que eles propõem resolver essa falta de freio? O Immerse Café não é mais um cursinho teórico. Nascido lá no nível 1 do Anima Hub, ele evoluiu de um protótipo para uma plataforma gamificada, totalmente orquestrada por inteligência artificial. Certo. Mas o verdadeiro pulo do gato é a inversão de como eles usam os LLMs, os grandes modelos de linguagem. Porque a nossa expectativa padrão com o IA hoje é o servilismo, né? Aquele assistente digital super educado que só quer facilitar a nossa vida. Aquele chatbot que pede desculpas por tudo. Exato. E o pitch deixa absurdamente claro que a plataforma repudia essa abordagem. A IA lá não está para ajudar ativamente na resolução de um problema técnico. Não, eles parametrizam os algoritmos para atuarem como simuladores comportamentais difíceis, abrasivos. Eles criam propositalmente o que a gente chama nos games de NPCs. Personagens não jogáveis. Isso. Só que, em vez de fantasia, são avatares corporativos moldados para gerar desgaste emocional e atrito. Chefes exigentes com prazos irreais, clientes impacientes que não querem saber de explicação técnica para atraso. Colegas passivo-agressivos tentando sabotar negociações. A IA deixa de ser a solucionadora e vira a provocadora. O estresse é o próprio design do sistema. O objetivo é forçar a adaptação na marra. O usuário logo percebe que usar jargão técnico com o cliente impaciente só piora a simulação. Então ele é obrigado a parar, respirar, engolir o orgulho e recalibrar o tom de voz. Ciência sob pressão em tempo real. Mas olha, a gente precisa trazer um ceticismo saudável para a mesa. Soa meio irônico delegar para uma máquina inorgânica, feita de tensores e matemática, a tarefa de nos ensinar a ser humanos. Totalmente. Como garantir que o algoritmo replique a tensão genuína de um escritório sem parecer um roteiro robótico de telemarketing? Essa dúvida sobre a autenticidade é super válida, e o documento destaca muito a composição do time por trás do produto. Eles têm um squad multidisciplinar ágil de 19 pessoas. 19 pessoas para isso? Sim, e faz todo sentido. Não dá para deixar isso só na mão de engenheiro de software, porque engenheiro otimiza para a lógica matemática, não para a complexidade emocional. Uma IA solta pode alucinar ou virar um abusador verbal sem sentido, traumatizando o usuário. Exato. Por isso eles têm pedagogos, psicólogos organizacionais e especialistas em design instrucional para calibrar essa agressividade. A máquina precisa pressionar, subir a frequência cardíaca do usuário, mas dentro de um arco pedagógico seguro. Essa curadoria humana nos convida a abrir o capô da plataforma. Porque para isso rodar sem colapsar, a arquitetura precisa ser monstra. E o pitch é bem incisivo sobre a robustez do back-end. Eles falam de uma infraestrutura enterprise ready, construída em Java,
com o Spring Boot e persistência transacional via JPA. Espera aí, para quem não é da engenharia, isso pode soar como jargão corporativo para inflar o preço do software, não, né? Pode parecer, mas é exatamente isso que transforma a ferramenta de um brinquedo lúdico para um instrumento sério de RH. Pensa nas IAs comuns que a gente usa. É tipo escrever um poema na areia da praia. A onda vem e apaga tudo quando você fecha a aba. Isso, o contexto some. Mas num ambiente corporativo de avaliação de desempenho, se a promoção de alguém depende da evolução emocional, o RH não pode basear a decisão em areia lavada pela maré. Faz sentido. E aí entra o Java e o JPA. Sim, o JPA, o Java Persistence API, age como um bibliotecário implacável. Cada mínima ação do usuário, cada momento que ele perdeu a paciência, é gravado num banco de dados imutável. Então, se a internet cair no meio da briga com o avatar, não se perde nada. Nada, fica tudo selado. Isso dá para o RH um registro documental, auditável, da jornada emocional do colaborador. O lúdico vira dado corporativo sólido. Nossa, materializar o efêmero dessa forma é fascinante. A frustração que antes ficava só no corredor vira linha de banco de dados. Mas, como a plataforma devolve esse dado para o usuário? Porque se a IA só disser você foi rude, seja legal, a gente volta para o treinamento superficial. Aí é que entra o que eles chamam de curadoria pedagógica. A instrução central da máquina é operar sem polidez genérica, despida dos filtros conciliatórios. Ela é treinada para o confronto rigoroso. Mas para não virar agressividade gratuita, eles engessam a IA usando o método STAR. Ah, o método STAR, o santo graal das entrevistas de elite. Situação, tarefa, ação e resultado. É um framework que arranca qualquer subjetividade. Perfeito. E para conectar a linguagem fluida da IA a esse método, eles usam uma marreta tecnológica, o JSON Mode. JSON Mode. Para contextualizar quem está ouvindo, o JSON é um padrão de texto superestruturado que os computadores usam para trocar informação sem margem para dupla interpretação. Sem poesia. Exato. É determinístico. Mas, espera, se o objetivo é imitar a fluidez humana, por que amarrar a IA num formato de dado tão engessado? Pensa num simulador de voo profissional. Se o piloto erra e o avião cai, o instrutor não quer um relatório poético dizendo que pena, as nuvens estavam densas. Ele quer os dados. Sim, ele quer o ângulo da asa, a velocidade da queda, o tempo de reação em milissegundos. O JSON Mode faz isso com a política de escritório. Ele arranca a alucinação narrativa e entrega a falha comportamental em métricas exatas. Deixa eu visualizar isso na prática. Imagina que eu entro no simulador. O NPC é um cliente furioso cobrando prazo. Em vez de eu acolher, eu entro na defensiva, viro arrogante e culpo a logística da empresa. Um erro clássico. Pois é. Aí o algoritmo detecta isso não como erro gramatical, mas como desvio comportamental. E, forçado pelo JSON Mode, ele traduz para o método STAR. E manda para o back-end. Situação: cliente cobrando atraso. Tarefa: pacificar o cliente. Ação do usuário: postura defensiva, tom alto, transferência de culpa. Resultado: escalada da fúria e quebra de contrato. Seco e indiscutível. E isso chega mastigado no painel do gestor. Sim, com isso, as soft skills, as famosas habilidades interpessoais, podem ser rastreadas e cobradas com a mesma matemática de uma meta de vendas. O colaborador nem pode dizer que o avaliador humano está perseguindo ele. Porque é um espelho-algoritmo, né? Exato, validado por pedagogia global. E isso explica muito a ambição do projeto na reta final do pitch. Eles não fizeram uma arquitetura Enterprise Ready em Java para ficar num laboratório universitário. Eles querem o coração do RH em grande escala. E a frase que resume isso é fantástica. Eles querem transformar latência técnica em fluidez relacional. Latência técnica. Isso é muito bom. Funciona como delay em um vídeo da internet, né? É aquele milissegundo em que o cérebro do profissional trava. Ele esbarra no ego de um líder e entra em choque cognitivo.
A latência é a paralisação diante do conflito, e o squad de 19 pessoas promete dissolver isso pela repetição em cenários de extremo desgaste, criando essa fluidez relacional no instinto da pessoa. Democratizando isso tudo, né? Porque imersão comportamental realista sempre foi um luxo restrito a diretor-se, o C-level, aqueles treinamentos caríssimos com atores e psicólogos. Sim, e agora eles querem colocar isso na ponta da linha para o estagiário, para o analista júnior. Um sandbox corporativo, uma caixa de areia para testar as reações sem risco de perder o emprego. A pessoa pode falhar catastroficamente na segunda-feira na simulação para chegar na terça-feira na reunião de diretoria blindada emocionalmente. E eles chamam isso de soberania educacional, né? Sim, o termo não é acidente. É romper com teorias ineficientes e metodologias passivas. É extrair a melhor versão do profissional através do próprio atrito simulado. Cara, o impacto disso a longo prazo é avassalador. Pensou nos treinamentos tradicionais de hoje. Palestras de 4 horas no auditório, onde o consultor ensina a empatia por slide enquanto a galera olha o relógio. Ou os workshops com post-it colorido e abraço em grupo. Se o Immers Café dominar o RH, é o fim absoluto desse modelo passivo. Eles viram um artefato de museu corporativo. Com certeza. Porque o consenso é que ninguém aprende empatia além do apostila. É igual tentar aprender a nadar borboleta assistindo palestras sobre a física da água. Perfeito. Habilidade socioemocional exige atrito, exige se molhar. A gente está entrando na era do ensaio geral obrigatório. E pensa no peso disso para as promoções. O comitê executivo não vai mais tentar adivinhar quem tem postura de líder com base em intuição. Eles vão simplesmente puxar o histórico persistido no framework Java. Olha, matematicamente esse candidato falha em 78% das mediações de conflito sob pressão. A intuição gerencial sai de cena. A promoção fica congelada até a evidência matemática mostrar a evolução através do método STAR. Isso pode soar meio maquiavélico, mas o documento defende que, ironicamente, isso é usar a tecnologia para humanizar o trabalho. O argumento é que expor as nossas falhas sem filtros cria autoconsciência, a dureza da simulação constrói uma empatia baseada em contexto, não só em sobrevivência corporativa. A jornada que a gente fez aqui hoje revela uma inovação fantástica. Começamos na dor do analfabetismo funcional corporativo, passamos por como o Immers Café transforma a IA num provocador que gera caos, entramos na arquitetura Java que traduz isso em JSON e método STAR, e chegamos na promessa da fluidez relacional. É o triunfo da engenharia aplicada ao caos biológico das emoções. Escalar a paciência pedagógica para reescrever as habilidades de ecossistemas inteiros. É deslumbrante na teoria. Mas a gente não pode fechar essa análise de hoje sem deixar uma provocação estrutural muito pesada no ar. Opa, manda! O pitch diz que o objetivo é humanizar o mercado, forçando o humano a treinar no algoritmo para saber tratar o outro com mais decência. Mas parem um segundo e projetem isso a longo prazo. É um questionamento bem filosófico. Pois é. O que acontece com a autenticidade das relações quando a nossa empatia, as nossas reações morais não são mais moldadas pela sabedoria orgânica, pela falha verdadeira com o outro humano? E sim moldadas por anos a fio pelo que uma arquitetura fria determinou ser comportamento eficiente pelo método STAR. Exato. Fica essa ironia distópica inegável. Criamos uma máquina que mede e parametriza a emoção. O risco é descobrir lá na frente que a gente não se tornou mais humano de verdade. Que a gente está só performando a empatia perfeita para não ser reprovado por um código cego. Fica essa reflexão profunda para quem nos acompanha. Até a nossa próxima investigação.